Direto da redação. A Câmara Federal aprovou uma lei que vai permitir a mulherada portar o gás de pimenta para autodefesa. Então o que se discute nesse momento é um debate se é uma autodefesa ou se há risco. Isso divide opinião de mulheres. Na sua opinião, o gás de pimenta, ele vai proteger ou vai vulnerabilizar mais a mulher diante do agressor? Roberto, é um assunto polêmico. Ao mesmo tempo que protege, né, causa esse transtorno todo, esse conflito todo. Cara, eu tô na dúvida. Eu acho que vai dar problemas com relação a isso aí. Ô Fabrício, olha só, se você porta um revólver para autodefesa... Não, é isso que eu tô pensando também. Assim, o revólver pode mascar. Uma arma branca, Uma arma branca. Tudo pode mascar, o revólver pode não funcionar. Mas o fato de você ter uma arma, você ter um elemento de autodefesa é melhor do que você não ter, né? Se você tem um gás de pimenta, você tem uma saída. Sim. Bom, diante da pressão, você vai tirar o gás de pimenta, se falhar, problema. Agora, sai de casa, veja se o gás está funcionando. Veja se está funcionando. Tá aqui. Mas será que vai ser bem usado isso? Será que vai ser usado da forma correta? Ah, bom, aí é outra coisa. Se a mulher vai usar, por exemplo, também, a briga... né? Qualquer coisinha, jogar o spray de pimenta e atingir as pessoas que não tem a nada a ver com a situação. Vai disputar homem na rua, vai usar o gás de pimenta e outra mulher. Porque briga de namorado de ciúme, tem isso também, né? Você tá num lugar que não tem nada a ver com isso, acontece uma briga lá, aquela inalação vem em cima de você. E aí ela vai ser punida, né? Porque aí não é um caso de autodefesa, é um caso de agressão. É diferente, né? Mas o brasileiro não sabe usar essas coisas. Não, mas aí olha só, o tratamento para quem vai fazer isso, a mulher que tem um gás de pimenta para autodefesa, um caso de um marido, um namorado, um homem agredir, violência de gênero, e ela, um parceiro, uma parceira mesmo agredir, porque duas mulheres são parceiras, estão morando juntos, vivem maritalmente, é uma coisa. Outra coisa é a mulher numa crise de ciúme, vai atrás do marido no motel, encontra com a amante, chega lá e agride a amante do marido com gás de pimenta. Aí é agressão, né? Diferente. Então, é isso que eu tô falando, isso vai dar uma dor de cabeça. Você acha o quê? Aí ela vai ser enquadrada, ela vai presa como agressora e não como vítima. Agora, o negocinho vai de ser pequenininho e só tende a aumentar. Só tende a aumentar. E é outra coisa, é questão de responsabilidade. Eu acho que a mulher tinha que portar gás de pimenta mesmo. A mulher tinha que portar também um mololô. Você conhece mololô? Não. Mololô é um cacete dessa grossura de amansa boi. E quando viu o agressor, comer ele na porrada com o mololô. Misericórdia. Não é gás de pimenta, não. É aí mololô. É uma briga generalizada em todos os sentidos. Generalizada para aprender. Para aprender que mulher não se bate. Não se bate ninguém, né? Não, mas como agressor de mulher, covarde agressor de mulher, tem que entrar mesmo na pancada. Gás de pimenta para ele ainda é pouco. Mas você vai ver agora que a própria mulherada... Vamos começar a lançar óculos escuros, proteção anti-gás de pimenta. Você vai ver Mas você vai agora observar o seguinte, que essa questão do gás de pimenta divide opinião até mesmo entre as próprias mulheres, porque algumas temem, por exemplo, na hora que o cara estiver agredindo, pode falhar e o agressor vir ainda com mais ímpeto, vir ainda com mais raiva. Você vai ver agora, porque tem uma reportagem que é do Thiago Pimenta, e é uma estatística que é assustadora. Esse debate ele ganha força por isso, tá? Porque houve um aumento de 4,7% nos assassinatos de mulheres por questões de gênero no Brasil. Isso aumentou. Só em janeiro deste ano foram 947 casos. 947 casos. O Brasil, processo na justiça, já somam 99 mil processos por violência de gênero na justiça aqui no Brasil. É muita coisa. 99 mil, são quase 100 mil. Então o Brasil assim, tem batido recorde de feminicídios. É algo que assusta. Agora você vê o quanto a mulher é fragilizada, que a mulher tem medo de ter uma arma para autodefesa, a arma falhar e o agressor ainda intensifica. Como é o medo... E não fica naquilo não. Como é o medo da mulher? A gente viu um lutador, Fabrício, de MMA, pegou a mulher dentro do elevador, a namorada dentro do elevador. Você transfigurou ela todinha. Completamente. Ele bateu na mulher como se estivesse brigando com um homem, numa luta. Cara, é muita coragem, é muito sangue frio. Mas nós vamos acompanhar agora aqui essa reportagem do Thiago Pimenta, porque ela é muito interessante. Vamos lá.
Uma parte das mulheres é a favor do uso do spray de pimenta como instrumento de autodefesa. Se a gente não tem como combater eles com força, a gente tem que buscar outro meio de combater. E que seja spray de pimenta, outra coisa até eles aprenderem que a gente não é a propriedade deles. O spray de pimenta não é a solução para o problema, mas ele te dá tempo para fugir. Outras pensam com cautela no risco de uma reação inesperada do agressor. Você acaba apertando e não vai direto no olho, e aí acaba tendo uma retaliação maior do que o próprio ato em si, né? O temor delas não é sem fundamento. Dados do Fórum de Segurança Pública apontam que os assassinatos de mulheres por questão de gênero cresceram 4,7% no ano passado, na comparação com 2024. 2025 chegou ao fim com 1.568 mulheres vítimas de feminicídio. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira um projeto de lei que libera a comercialização de aerossóis de extratos vegetais, como spray de pimenta, proposta que segue agora para o Senado. O texto restringe o uso a mulheres maiores de 18 anos ou a partir de 16, quando autorizadas pelos responsáveis. A venda só pode ser realizada após aprovação da Anvisa, que deve garantir a ausência de substâncias de efeito letal ou toxicidade permanente. Pelo projeto, o uso é individual e intransferível. Segundo o texto, para que o uso seja considerado legal, a mulher só poderá utilizar o spray para repelir agressão injusta ou iminente de forma proporcional e moderada, apenas para neutralizar a ameaça e conseguir fugir. O spray de pimenta que hoje é utilizado pelas forças de segurança tem óleo-resina capsicum, substância que causa inflamação imediata das mucosas, provoca tosse, fechamento involuntário dos olhos, dificuldade para respirar e ardência intensa na pele. A juíza e fundadora do Instituto Nós por Elas destacou os riscos que o spray de pimenta pode trazer para as mulheres: acesso a um tipo de armamento não letal e mais violência do agressor. O que a gente tem em mente e muito trabalhado no Instituto é que os mecanismos públicos que estejam disponíveis em favor dessa mulher. A gente sabe que muitas mulheres que têm medida protetiva ainda morrem com as medidas protetivas em ação, em funcionamento, porque a fiscalização dessas medidas protetivas não é adequada. Então, colocar na mão da mulher mais uma responsabilidade de defesa pessoal não me parece que seja o melhor caminho nesse momento em que a gente vive essa epidemia. Enquanto o tema é discutido nacionalmente, os estados do Rio de Janeiro e Rondônia aprovaram leis estaduais com produtos similares ao spray de pimenta. O spray de defesa pessoal que começa a ser vendido no Rio de Janeiro não é o de pimenta, mas sim um composto com extratos vegetais com concentração máxima de 20%. Na composição tem menta, cânfora, gengibre e capim-limão. A venda é exclusiva das farmácias. Elas devem ficar dentro do balcão, não podem ficar à disposição para qualquer pessoa pegar, só pode ser vendida para pessoas com mais de 18 anos, com um documento, não precisa de receita. Menores acima de 16 anos podem usar com autorização dos pais. E eu acredito que vai ter uma demanda grande. Roberto, isso vai dar muito pano pra Vai manga. dar. Ô Fabrício, para você ver vai dar muita confusão. Vai dar. Você viu os efeitos que pode causar? A lei ainda não está vigorando. Essa lei foi aprovada na Câmara Federal. Ela vai agora para o Senado. Se o Senado aprovar, vai para a sanção presidencial. Então ela não é ainda uma lei. Foi apenas uma primeira etapa, aprovada na Câmara dos Deputados. Tá? Então ela não está ainda vigorando. Mas é uma lei que ela é polêmica. Ela vai motivar, assim, altos debates. Eu acho necessário que a mulher tenha alguma defesa. É melhor uma defesa do que nenhuma. Sim, não, concordo com você. É melhor uma camada, uma defesa do que nenhuma. E aprender a enfrentar, e a peitar mesmo, a usar o spray de pimenta. Nós temos uma situação, Fabrício, de feminicídio no Brasil, de violência doméstica, e que não atinge apenas mulheres pobres, atinge as comunidades, obviamente, muito mais. E a violência, muitas vezes, ela é silenciosa, porque as pessoas não denunciam, as pessoas se submetem, vivem uma vida sob violência doméstica, não enfrenta, não denuncia. Mas nós temos casos que ganharam grande repercussão no Brasil, para você ter uma ideia, o que é feminicídio, que vitimou uma juíza, que em Niterói, aqui na região de Niterói, na região metropolitana do Rio, que foi a Patrícia Scioli. E esse caso foi tema de uma reportagem aqui no programa por parte da nossa colega Cláudia Freitas, acho que tem até essa reportagem aí. E o caso de Patrícia Scioli é tema de um documentário do seu primo, colega nosso jornalista, Humberto
Nascimento, acho que é Humberto Nascimento, que foi inclusive editor, foi produtor no SBT, do SBT Rio, e ele saiu, depois que saiu da TV, que ele saiu do SBT, ele fez um documentário, e é um bom documentário, um lançamento, e que foi tema dessa reportagem aqui. Então só para você ver se faz isso, se o feminicídio ele atinge uma juíza, se ele atinge uma juíza, imagina cidadã comum, uma mulher comum, uma mulher de comunidade, de violência doméstica. E quando a gente está falando de violência doméstica, a gente não está falando apenas da violência de marido para mulher, não, ou de parceiro, entre cônjuges, não. A violência doméstica pode ser de pai para filha, não é? Pode ser de irmão para irmã e vice-versa. Pode ser entre parentes, de vizinhos. E qual é o tipo, o que se caracteriza como violência? É a violência verbal, aquilo que você fala, que você acusa o outro, que você fica esculachando o outro. Isso é violência, isso é assédio. Vamos ver, violência econômica quando tenta submeter o parceiro, quando vai lá e tenta fazer hostilidade. Cara, é uma série de questões que você, uma vez flagrando isso, você filmando e você transformando isso em denúncia, você vai causar altos problemas para o agressor ou para a agressora. Ou para a agressora, porque esse tipo de agressor ele é covarde, ou ela é covarde, porque faz o quê? Faz para ninguém ver e atinge, vai na maldade, porque geralmente são pessoas covardes. Pode ter certeza disso. Não, sem dúvida, você falou certíssimo. São pessoas covardes. Então covardes, tem que tratar covarde é o seguinte, é debaixo de chibata mesmo e todo o rigor da lei. E um conselho que eu dou, não estenda a mão para os covardes. Porque ele vai morder sua mão, sabia disso? E pode ser pior ainda pra você vai estender a mão para socorrer um covarde, esse covarde é uma víbora, ele vai te envenenar, ou a covarde vai morder sua mão. Então faz o seguinte, entrega a própria sorte, denuncie, se for preso, entregue a própria sorte. É assim que tem que se tratar, o Fabrício. Sabe por quê? Porque senão a pessoa vai ser reincidente. Ela vai fazer de novo. Ela faz de novo. Se fez a primeira, vai fazer a segunda, a terceira e assim por diante. Não tem dúvida. Vai. Então tem que entregar a própria sorte. E um dia a fatura chega, né? Sim. A fatura chega. Uma hora chega.